Meu Pai, nosso Pai, unimos a fé com o teu servo, o Bispo Macedo, aqui desde o Templo de Salomão, porque esta pessoa está cansada, está cansado de chorar, de sofrer, problemas tras problema. Quando não é uma doença, é o desemprego. Quando não é o desemprego, são as brigas no lar, em casa. Esta pessoa não tem paz. Essa pessoa está vivendo um pedacinho do inferno aqui na terra. Mas agora, ele determina aí, no presídio, em casa, no hospital, no trabalho, ele toma a decisão de empenhar a sua palavra a ti, ó Deus, dizendo: a partir de agora, o Senhor será o meu Deus, o Senhor será o meu Senhor, o meu Salvador, e de tudo que chegar às minhas mãos, eu vou honrar a ti em primeiro lugar. Faça o seu pacto, meu amigo, rasgue o seu coração e diga: é verdade, meu Deus, eu nunca tive oportunidades, eu nasci em desvantagem, mas agora, eu ouvi a tua palavra, eu vi o teu poder por meio desses testemunhos e eu tomo a minha decisão de honrar a ti em primeiro lugar. Ele ouve a sua voz. Senhor Jesus, consagra esta água, pois a declaramos abençoada como um ponto de contato. E essa dor, a opressão, o pensamento de suicídio vai ser arrancado agora da mente, do coração e do corpo de todos que oram comigo, pois declaramos esta água abençoada. E você que crê, diga amém. Beba, meu amigo, e receba a resposta de Deus, a sua oração, a nossa oração. Coloque a mão sobre a dor, coloque a mão sobre a opressão, o mal-estar, e agora diga: todo mal saia! Respire profundo, levante os seus braços ao Altíssimo e agradeça a Ele pelo livramento, meu amigo. Ele creu em você, ninguém cria, mas Ele creu e por isso falou com você, lhe deu a oportunidade de fazer agora este voto, o voto de tê-lo como seu Senhor e único e suficiente Salvador. Meu Pai, de tudo que chegar nas mãos dessa pessoa, Ele separará as primícias e trará o teu altar como sinal desta aliança. E nada faltará. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. E neste domingo estaremos consagrando a todos os primogênitos, a você que acabou de fazer este voto com Deus, de tê-lo como seu Senhor, como seu Deus, o seu Salvador. Nós vamos lhe consagrar com este óleo aqui, ó, apresentado lá em Betel. Essas imagens é do pastor Gustavo, lá em Betel, Israel, consagrando este óleo, derramando nesta pedra, que já chegou aqui ao Templo de Salomão
e que nós vamos usar para lhe ungir no alto da cabeça, aqui no Templo de Salomão, pela manhã às 7, às 9h30 e às 18 horas ao pôr do sol, quando estaremos estudando o livro do Apocalipse. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Você fez um voto com Deus. A partir de hoje, as suas atitudes serão de acordo com a vontade de Deus. E Ele não vai lhe decepcionar. Pelo contrário, você será surpreendido. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Pare aí agora. Você que está planejando tirar a sua própria vida, porque você perdeu o amor da sua vida. Aquela paixão, aquela pessoa que um dia se declarou para você dizendo: eu te amo, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida. Eu quero me casar, eu quero constituir família com você, eu quero envelhecer ao seu lado. Essa pessoa morreu. Ou pior, essa pessoa está viva, mas nos braços de outro. É isso mesmo. Você está sentindo aí a dor da traição e você está pensando: eu vou acabar com esse sofrimento, eu vou tirar a minha própria vida. Pare, meu amigo, pare aí agora, não faça isso. A solução não está em você tirar a sua própria vida. A solução está em você pegar esta vida, que você já não quer, que você acha que nunca mais será feliz, e entregá-la a Deus, colocá-la no altar, fazer o voto de Betel. O voto de Betel é porta do céu, é você sair do inferno que você está vivendo e começar a dar passos em direção a uma vida que Deus promete na sua palavra, que faz você viver um pedacinho do céu aqui, nesta vida, aqui nesta terra. Você está duvidando? Você duvida que isso seja possível? Preste atenção. Pela primeira vez em sua vida, Jacó se viu sozinho. E somente quando colocou a cabeça na pedra que fez como travesseiro, viu que precisava depender de Deus, pois a única porta capaz de reverter aquela situação era a porta do céu, aberta sobre a sua vida. Naquele momento de dificuldade, fez um voto com Deus, um compromisso, derramando azeite sobre a pedra que ergueu como altar. Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa do meu pai em paz, o Senhor me será por Deus. E a pedra que coloquei por coluna será a casa do Senhor. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Foi ali, em Betel, que Jacó começou uma nova história. Neste momento de crise, incerteza e insegurança, somente os que assumem um compromisso de fidelidade com Deus é que têm a porta dos céus aberta sobre eles. Neste mês de junho, iremos fazer o voto de Jacó, para que tenhamos uma jornada na total dependência de Deus. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar. Quase 70% das famílias. O número de endividados no Brasil é o maior do mundo. Eu não vi a saída, sinceramente, né? Essa dívida chegou a cerca de uns 100 mil reais. Meu nome é Américo Garcia, sou advogado e antes de me tornar um dizimista, a minha vida ela não era próspera. Eu, apesar de trabalhar num banco internacional na época, era tesoureiro desse banco, mesmo trabalhando bastante, fazendo bastante hora extra, me envolvi em muitas dívidas que eu não conseguia me desvencilhar. No início, essa dívida chegou a cerca de uns 50 mil reais, e por conta dessas questões de juros, né, as correções, e eu fui renegociando, ela chegou aí num patamar um pouco mais de 100 mil reais.
E eu não via saída, sinceramente, né? Nem para o meu futuro. Muitas das vezes eu até imaginava, poxa, o que eu vou fazer daqui para frente, né? O que eu vou fazer do meu futuro? Então, chegavam lá as cartas de Serasa, mas imediatamente eu já tinha que socorrer de alguma pessoa para me salvar, para me ajudar, né? A tentar, pelo menos ali, dar uma abafada apagar aquele incêndio que eu estava naquele momento, e depois eu ia pensar em como que eu ia pagar aquela pessoa ou aquela instituição. A situação ela era tão dramática para mim, né? Digamos até desesperadora, que muitas das vezes, nos finais de semana, eu tinha que passar algum cheque e na semana seguinte eu tinha que pedir para esses meus amigos do banco para me ajudar a pagar cheque de 20, de 50 reais, porque eu já não tinha o dinheiro, né? Muitas das vezes entrava o pagamento do salário, no mesmo dia eu já estava novamente no cheque especial. Eu já havia escutado sobre o dízimo, mas eu era muito jovem, né? Até numa cidade do interior, eu ia passar as férias com o meu primo nessa cidade, e ele me levava para ir numa igreja tradicional lá da época, aos domingos. Eu sabia que eu tinha que fazer algo, eu até desde jovem já queria saber mais sobre as coisas de Deus e entender um pouco mais, mas de certa maneira imediatamente isso já me dispersava. Foi quando eu recebi um convite, na época da minha namorada, né? Na época, hoje é minha esposa, a Aline, e ela falou sobre a Igreja Universal. Óbvio que a priori eu não recebi de uma maneira muito tranquila pelas fake news que eram divulgadas na época, mas mesmo assim eu dei crédito à palavra dela. E cheguei na Igreja Universal e foi quando realmente foi dito a importância de ser um dizimista. Eu pude perceber que o dizimista é uma chance na prática de se fazer uma aliança com Deus. E era o que eu queria. Eu queria algo mais com Deus, eu só não sabia onde encontrar. E foi daí em diante que eu passei a tomar atitude em devolver os primeiros frutos do meu trabalho. Na época, meu primeiro dízimo foi algo em torno de uns 150 reais, por aí, né? Mas eu não olhava para o valor, eu olhava para aquilo que eu tinha que fazer. A minha vida começou a mudar, eu comecei a perceber uma mudança interior também em mim, algo que eu não tinha visão antes para entender o que estava acontecendo comigo, espiritualmente inclusive, eu já estava entendendo. A mão de Deus ela tinha vindo para a minha vida, mas não somente na questão financeira, mas eu comecei a prosperar em todas as áreas da minha vida, e isso é o que me chamava mais atenção. Eu passei a ter paz, eu passei a dormir, eu passei a perceber que eu ia conseguir resolver, e aí a gente conseguiu pagar aí todas as dívidas, todos os meus amigos que eu tinha lá, pegaram emprestados, familiares, consegui pagar, e hoje não devo mais nada para ninguém. E vindo nas reuniões, né, tendo essa direção, nas reuniões da Igreja Universal, eu tive uma inspiração, eu e a Aline, de abrir o nosso escritório. No início era alugado, era bem pequenininho, um local bem simples, e nós fomos conseguindo prosperar, aumentando os negócios, abrindo novas empresas, até que nós conseguimos comprar aí hoje, né, uma sede, a sede própria do nosso escritório, tem 2 andares, pagamos aí mais de R$1 milhão à vista. Então, para quem não tinha condição, não via saída na época, né, que ganhava aí menos de R$2 mil e com uma dívida aí de mais de 100 mil, era impagável aos meus olhos. E hoje a gente consegue viajar para lugares, qualquer lugar do mundo, como já fizemos para vários países, temos uma vida tranquila. Hoje temos nosso apartamento bastante confortável, escritório, como eu disse, né? Andamos com os nossos carros importados. Hoje o patrimônio que nós temos, né? Patrimônio milionário, não se compara hoje com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Não tem comparativo, né? Há coisas que o dinheiro paga, mas o mais importante é a paz interior que eu tenho hoje. É a tranquilidade de poder trabalhar, é a tranquilidade de saber que eu vou avançar, eu vou conseguir chegar lá, eu tenho discernimento das coisas que eu alcancei hoje. Não foi com a minha força do meu braço, não foi do meu conhecimento, das faculdades que eu tenho, e sim das inspirações que eu tive, que eu recebo da Bíblia, da Palavra de Deus, por ter essa parceria com Deus, por ter essa aliança e ser dizimista. O interessante é dizer que mesmo em meio a essa pandemia que assola o mundo,
Deus não nos desamparou. Existiram meses que nós, inclusive, tivemos mais clientes do que em outros que não estávamos em pandemia. Então, isso que é bacana, a gente ter essa confiança, essa certeza que com essa parceria com Deus, de ser dizimista, ele não falha, ele sempre responde e sempre nos surpreende positivamente. Você cansou de pedir dinheiro emprestado à família? Você está humilhado por causa da sua dívida? Mais de 100 mil reais, a exemplo do José. Isso aqui, olha, era impossível. Um casamento, sucesso profissional, pagar as dívidas, ser motivo de orgulho para os seus pais. Este mesmo homem já foi como você, que está aí, olha, pedindo dinheiro emprestado, endividado, humilhado. Não importa quão grande seja a sua dívida, 100 mil, 200 mil, meio milhão, 1 milhão de reais, se você fizer o que o José fez. O que o José fez? Ele foi para o altar. Ele foi para o altar e derramou azeite sobre a rocha. Ele fez um voto, o voto de Betel. O voto de Betel é porta do céu. É você dar o primeiro passo para sair do inferno de dívidas, desemprego, falta de clientes, falta de novos contratos, falta de oportunidades. O voto de Betel é para você sair do inferno que você está vivendo aqui na terra e começar a vencer, a prosperar aqui na terra. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 28, versículo 13. As 7 bênçãos que Deus fez e faz a todos que fazem um voto de servir a Ele em primeiro lugar. Disse Deus, eis que o Senhor estava em cima dela, em cima da escada, e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Em outras palavras, Jacó, assim como eu abençoei o teu avô, porque ele me colocou em primeiro lugar, e abençoei ao teu pai, eu vou te abençoar também. Mas eu tenho que estar no topo. Eu tenho que estar no topo da tua agenda. Eu tenho que estar no topo da tua vida. Você tem disposição de honrar a Deus em primeiro lugar, mesmo na dificuldade? Se a sua resposta é sim, então você pode ter certeza. Esse óleo aqui, ó, coloca aqui, por favor, Gabriel. Esse óleo aqui, derramado sobre essa rocha, lá em Betel, em Israel, foi o pastor Gustavo que gravou essas imagens e mandou para mim este óleo. Eu vou usar para te ungir no alto da cabeça, domingo, agora, dia 6, ao pôr do sol. Você vai receber saúde para dar o melhor em tudo que você vai fazer, sabedoria para ter ideias, administrar, saber vender, negociar e força para você concluir tudo que você vai iniciar. Você não vai deixar nada pela metade. Na minha infância, a gente tinha dia de não ter nada para comer dentro de casa. Queria mudar, mas eu não sabia o caminho e a vida continuou. Eu sou Rosália, hoje eu sou autônoma. Desde criança eu venho de uma vida de miséria, onde na minha infância a gente tinha dia de não ter nada para comer dentro de casa. Sou eu e mais 6 irmãos, todos passando uma vida miserável, de muita necessidade, vida sofrida. E ali eu fui crescendo e sempre na minha cabeça algo dizia dentro de mim que eu queria mudar, mas eu não sabia o caminho. E a vida continuou. Casei. Na verdade, eu casei achando que teria uma vida melhor, mas continuou a mesma vida de miséria. Onde o casamento não deu certo, eu saí do Nordeste e vim para São Paulo. Chegando aqui, eu fui trabalhar em casa de família, entrava em um serviço, durava pouco tempo, depois fui fazer faxina. Todos esses serviços eu fiz e a vida continuava amarrada, sempre a mesma coisa. Foi onde eu percebi que não era o lugar, porque lá a gente tinha uma vida de miséria, vim para um lugar que tem bastante renda, mas a vida de miséria continuou. Continuou aquela vida de miséria, de amarração. E foi quando uma vez eu estava trabalhando em uma casa de família e eu fui muito humilhada e aquilo me nasceu uma revolta, mas eu não sabia por onde mudar. E foi quando eu ouvi uma programação de televisão. E aquele programa de televisão estava passando um testemunho semelhante ao que eu estava passando naquele momento.
E eu peguei o endereço pelo rodapé da televisão e naquele mesmo dia eu fui para a igreja. E naquele dia eu entendi um pouco da fé e eu descobri que tinha um mal na minha vida e ali eu comecei a lutar contra aquele mal que me impedia de vencer. E ali, o pastor falando, eu vi a importância de ser dizimista. Eu nunca tinha ouvido falar em dizimista na minha vida, porque desde pequena nunca tinha ouvido. Vim ouvir falar ali naquela reunião a importância de ser dizimista e se você se tornasse um dizimista, como a sua vida iria andar. E ali eu me tornei uma dizimista, coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. A partir daquele momento, eu já passei a ter direções diferentes, ter visões diferentes. Aquela pessoa que pensava em trabalhar para os outros, que nem um serviço digno não arrumava. Já tive uma visão de trabalhar para mim, por conta própria. Foi onde peguei e comecei vendendo catálogos. E daqueles catálogos fui indo, vendendo, mas não foi fácil no começo, mas eu nunca desisti, continuei ali firme. Daqueles catálogos, a gerente da empresa de catálogos que eu vendia, ela viu o meu desenvolvimento e como eu estava andando ali. Então eu já não passei a ser só uma revendedora, eu já passei a ser uma líder de negócio. E ali eu já peguei uma equipe de venda e fui com aquela equipe, comecei com uma equipe pequena e a equipe foi crescendo. Chegou um tempo que eu já estava com 200 pessoas na minha equipe. Só que eu vi que eu tinha que ir mais além daquilo do que só aquela equipe. Que a equipe estava me dando resultados? Estava, mas eu poderia fazer algo muito mais para me chegar mais além do que eu queria. E sempre colocando Deus em primeiro lugar, sendo fiel em tudo, sem exceção, sempre Deus em primeiro lugar. Deus vem me honrando. Hoje eu tenho 2 fontes de renda. Aquela pessoa que quando chegou aqui dividia aluguel e ainda quando chegava no dia de pagar o aluguel, eu não tinha um valor dividido com amigas, eu não tinha aquele valor. Hoje eu tenho meu apartamento mobiliado do jeito que eu quero. Eu que não tinha muitas vezes nem o dinheiro de pagar a passagem de um ônibus para mim trabalhar, hoje eu tenho meu carro. Hoje eu posso encher meu carro de gente o dia que eu quiser e falar, vamos para a casa do Senhor. Minhas filhas que eu deixei com minha mãe, uma está casada e a outra estuda. Hoje eu posso dar o que elas querem. Hoje eu não tenho aquela vida da minha filha me pedir um Danone e eu falar, hoje a mãe não tem. Hoje eu posso dar o que elas querem. Então, o segredo é a fidelidade, é a obediência. Sempre obedecendo. Quando a gente obedece Deus, a gente vê claramente a mão de Deus na nossa vida. Parabéns, Rosália. Mãe, avó, essa aqui prova que realmente a humilhação que muitos estão sofrendo hoje, de viver de aluguel, tudo amarrado, uma má alimentação, não consegue nada, tudo frustrado, né? Parado, a vida parada, como a água que fica parada e vai se contaminando até apodrecer. A vida da Rosália era assim. Mas essa mãe, essa avó, virou o jogo quando ela fez o voto de Betel, quando ela colocou Deus em primeiro lugar e ela passou a honrá-lo. Deus então passou a dirigi-la, a dar ideias. Hoje está aí, casa própria, come bem, trabalha por conta. Hoje é um exemplo de superação para as filhas e para a neta. Deus quer mudar, meu amigo, a sua história, mas para isso você tem que fazer o voto de Betel. Com este óleo aqui, consagrado lá em Betel, em Israel, nós vamos lhe consagrar domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, na cabeça. Chegue cedo. Os motivos do desassossego mundial são muitos. E nunca houve um momento em que fosse tão necessário ratificarmos a nossa convicção na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todas as gerações se perguntam sobre o fim dos tempos. Como seria possível saber quando estivesse acontecendo? Educadores e cientistas
prevêem a potencial destruição de nosso mundo por várias causas, incluindo guerra nuclear, doenças assassinas e colisão com um cometa ou asteroide. Mas não é só isso. O ser humano está terrivelmente mal. Muitos países praticam o tráfico de órgãos. Alguns, porém, sob grande demanda, como a China, que está no topo da lista. Logo a seguir vem a Índia, o Irã, o Egito e as Filipinas, entre outros. Muitos desses órgãos são arrancados de pessoas saudáveis, levando-as à morte. De acordo com relatórios, prisioneiros políticos são executados pelo Partido Comunista Chinês para a extração de órgãos. O cruel mercado, que ficou conhecido como turismo de transplante, aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. São mais de 3 bilhões por ano que o país movimenta em tráfico de órgãos de perseguidos políticos. São em torno de 90 mil mortos por ano para esse fim, com o intuito de vender para a realização de transplantes. Um coração, por exemplo, pode chegar a custar $1 milhão. Um pâncreas ou fígado, 500 mil. E apesar de a maioria ser usado para transplantes, é sabido que alguns órgãos podem ser extraídos para consumo entre alguns grupos. Recentemente, o The Wall Street Journal publicou sobre a apreensão de 7.221 órgãos sexuais masculinos de origem africana pelos funcionários da alfândega chinesa. Essa foi a maior apreensão de órgãos humanos da história. Outras apreensões de órgãos genitais masculinos aconteceram em 9 casos desde 2002. Comentando sobre o ocorrido, o porta-voz da alfândega chinesa disse que esse tipo de apreensão é comum agora, mas certamente foram colhidos em condições insalubres ou foram contaminados em algum momento, por isso não podem deixar sair no mercado chinês. Já na Índia, a pobreza leva a população a vender seus próprios órgãos. Sabendo que é possível viver apenas com um rim, essa prática tornou-se rotineira entre os mais pobres. Mas muitos morrem durante a cirurgia feita clandestinamente. Ficam com sequelas graves ou são enganados sobre o valor combinado e até ameaçados. Com a pandemia, a fome ao redor do mundo aumentou, assim como as vítimas do tráfico de órgãos. Não tenho escolha a não ser cometer suicídio, senão vender meu rim para pagar as dívidas, disse um homem de 32 anos no sul da Índia. No Egito, pessoas relatam que foram trancadas, dopadas e tiveram um dos rins tirado. Outras sofrem ameaças caso desistam do acordo ou façam qualquer declaração a respeito da venda do órgão. E apesar de tantos sinais claros de que estamos no fim dos tempos, há pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difíceis as coisas pareçam, alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle, mas não tem. A maldade é uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas, mesmo a própria terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Mas a maioria das pessoas sequer pode entender a verdadeira gravidade da situação. Se vivemos esse cenário tão terrível agora, imagine quando o Espírito de Deus se ausentar desta terra. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o detém e até que do meio seja tirado. Ainda que muitos desprezem as evidências de que estamos vivendo o fim dos tempos, não há como negar que todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Domingo, às 18 horas,
O estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Por isso, não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. E a sua alma é o bem mais precioso que você possui. Domingo às 18 horas, no Templo de Salomão, vamos estudar o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amor.